Amém, querido? Então permaneça aí. Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, para a tua vida nessa hora. 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor. E chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa do seu sogro e do seu marido. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela faz menção de um tempo em que a Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor. E nós sabemos que a presença do Senhor era aquela que ia na frente, ia diante do povo. Todas as vezes que Israel ia para uma batalha, todas as vezes que Israel ia para uma guerra, Israel fazia questão de levar a Arca da Aliança, que era o simbolismo da presença. A arca era feita de madeira de acácia, revestida toda de ouro por dentro e por fora. Isso fala da natureza humana, que é revestida pelo Espírito Santo de Deus. Mas dentro da arca estavam contidos 3 elementos fundamentais. Estava contido as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu no deserto e o maná que foi enviado do céu como provisão para o povo em meio ao deserto. A Bíblia diz que essa arca, quando ela ia diante do povo, Deus era quem ia diante da guerra. A Bíblia vai falar acerca de vários nomes em que Deus se apresenta, as formas como Deus se revela. Mas tem um nome que o Senhor se apresenta, que é chamado Senhor dos Exércitos. Isso prova o quanto Deus entende de batalha, o quanto Deus é estrategista. Até porque quando você olha para a nação de Israel, você percebe Israel vencendo os seus inimigos, conquistando terra, avançando territórios, sem ao menos levantar uma espada, simplesmente baseado na estratégia de Deus. Então, querido, nós vamos ver dentro desse tempo, Deus usando, como Ele sempre usou, os seus servos, os seus profetas, só que dessa vez é o tempo do sacerdote, é o tempo em que Eli está sentado na cadeira, reinando sobre Israel, sendo sacerdote sobre o povo, durante 40 anos. A Bíblia diz que dentro desse tempo, ele vai ensinando seus filhos. Só que com o tempo vai passando, Eli agora vai perdendo a viralidade. Eli agora vai perdendo o vigor de sacerdote. E por sua vez, os seus filhos vão fazendo o que eles querem dentro da casa de Deus. Deus havia os advertido de várias formas, de vários jeitos. Até porque Deus, por sua vez, antes de executar alguma coisa, Ele sempre nos dá uma oportunidade de conserto. Deus sempre avisa, Deus sempre levanta os seus servos, Deus sempre levanta os seus profetas. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus agora levanta o profeta Samuel, lá atrás, baseado em um voto que Ana fez diante do altar do Senhor, quando por sua vez não podia gerar filhos. Mas diz a Bíblia que no altar do Senhor ela está se derramando, chorando diante de Deus. É quando o sacerdote ele olha para ela e diz: a esta hora do dia, mulher, tu estás embriagada? E ela diz: não, meu Senhor, eu sou a mulher amargurada de espírito. Por sua vez, o sacerdote profetiza sobre ela, dizendo: seja feita então segundo a tua petição. A Bíblia diz que quando ela sai dali, ela já sai debaixo da tua vitória, do teu milagre. Naquele dia, Ana traz a memória, traz a realidade, aquilo que estava no teu coração, que estava na sua mente. Samuel começa a nascer. Samuel nasce num tempo totalmente contraditório, num tempo totalmente conturbado. A casa estava corrompida, o sacerdócio estava falido, Elias estava avançado de idade, o sacerdote já não existia mais, já estava velho, alcançado de idade, até que por sua vez não tinha mais o vigor, a viralidade de estar afinco dentro daquilo que Deus havia chamado para fazer. Eli, então, por sua vez, estava com as rédeas frouxas com relação aos seus filhos. Sabe o que a Bíblia diz? Que é dentro desse tempo que a arca de Deus é roubada. E nesse interim que a arca de Deus é roubada, automaticamente Israel fica debilitado. A presença de Deus é tirada do meio do povo. E nós sabemos que o que nós temos de mais precioso, o que nós temos de mais valioso é a presença de Deus. Moisés, já entendendo isso, diz a Bíblia que ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui.
Moisés percebeu que a presença de Deus era algo que ele mais poderia ter de importante na sua vida. Davi, quando ele estava diante de 3 situações, a primeira delas era: Senhor, pode me tirar tudo, mas não retires de mim o teu Espírito. Percebe que todos os homens da Bíblia deram um valor incomensurável pela presença de Deus. A presença de Deus, ela é tão grandiosa que João, querendo explicar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que João não consegue encontrar uma palavra que defina essa amplitude, essa grandeza, esse amor de Deus. Então João vai usar esse termo tal, que é um termo sem definição, que não dá para medir o tamanho desse Deus pela nossa vida. Então, querido, dentro desse tempo, a arca de Deus é roubada, o sacerdócio está falido, a casa de Deus está corrompida, Eli já não consegue mais exercer com eficácia o seu sacerdócio, e é dentro desse tempo que ele está sentado na cadeira, quando ele vai receber uma má notícia. Querido, nós já estamos vivendo um tempo onde as notícias correm, e às vezes as notícias elas não são muito boas, e nós precisamos ter toda uma estrutura para receber tais notícias, porque existem notícias que elas podem nos levantar, como existem notícias que elas podem também nos matar. Eli recebeu uma notícia, e essa notícia mexeu tanto com ele, que fez com que ele caísse para trás, quebrasse o pescoço e morresse. Qual foi a notícia, pastor? A arca havia sido roubada, os seus filhos haviam sido mortos na batalha, a presença de Deus havia sido arrancada do meio do povo. Percebe, queridos, que Elias está diante de situações, de notícias que mexeram totalmente com a sua estrutura, a ponto dele cair para trás. Mas percebe algo interessante dentro desse texto de 1 Samuel, no capítulo 4, que quando a notícia de Eli é dada, que os seus filhos haviam sido mortos, Eli até então consegue reagir. Mas quando fala acerca que a arca de Deus foi roubada, a presença foi tirada do meio do povo, Eli cai para trás, quebra o pescoço e morre. Pastor, por que a reação de Elias não foi com tanta ênfase quando falou acerca dos seus filhos? É porque todas as vezes que nós, pais, negamos disciplina aos filhos, eles já morreram dentro de nós há muito tempo e nós não percebemos. Entenda isso, querido. Enquanto o pai está te corrigindo, enquanto o pai está te discipulando, enquanto o pai está falando contigo, é porque ele te ama. Se ele está te corrigindo, é porque ele quer o seu bem. Se ele está te discipulando, é porque ele quer ver você num patamar maior. Porque entenda uma coisa, todas as vezes que eu negligencio disciplina aos filhos, é porque eles já morreram dentro de mim há muito tempo. Quando Eli entendeu que os filhos já haviam sido mortos, estavam mortos dentro dele, ele entendeu que o que sobrou e o que restava para ele ainda era a presença de Deus. Então, querido, guarde essa palavra. Quando os pais negam disciplina aos filhos, eu estou falando para quem é espiritual, eu estou falando numa linguagem espiritual, eu estou falando por parábola para que você que esteja aí do outro lado me entenda. Quando o pai nega disciplina aos filhos, é porque eles já morreram dentro dele há muito tempo. Então pare com esse negócio de questionar que está sendo tratado, que está em disciplina, que está sendo apertado, que Deus está tratando contigo. Comece a levantar a sua mão e glorificar a Ele. Por quê? Porque se o Pai está te disciplinando, é porque Ele tem um amor incomensurável pela sua vida. Querido, entenda isso. O amor de Deus, Ele é tamanho por você. É por isso que Ele está cuidando de ti. Queridos, a Bíblia diz que é dentro desse interim que a mulher de Finéias, por sua vez, ela recebe a notícia, e quando ela recebe também a notícia, o texto vai dizer que ela começa a contrair dores, fortes dores no seu ventre,
Estava próximo de nascer algo que ela tanto esperava, porque qual é a notícia que ela vai receber? Ela vai receber a notícia pior até do que o próprio sacerdote recebeu. Percebe que as dores que ela está sentindo é o resultado das notícias que ela recebeu. E qual foi a notícia, pastor? A notícia que ela está recebendo é que a arca havia sido roubada, a presença de Deus havia sido tirada do meio do povo, o seu marido havia sido morto na batalha e o seu sogro havia morrido com tais notícias. Percebe, querido, que 4 notícias ela está recebendo nesse exato momento, e quando ela recebe mais notícias, geram dores dentro dela, a ponto dela sentir as contrações mais fortes. E a partir desse princípio, a Bíblia diz que quando ela está sentindo essas dores, a serva, a ama, aquela que estava cuidando dela, as parteiras, vão olhar para ela e vão dizer: não temas, oh aleluia. Percebe, querido, que as servas que estavam cuidando dela, as parteiras que estavam consolando ela, que estavam com ela naquele exato momento que ela recebeu uma má notícia, tinha parteira que estava do seu lado, tinha alguém que estava do seu lado no momento de dor, tinha gente que estava do seu lado no momento da aflição. E quando ela recebe a notícia que o sogro estava morto, que a arca havia sido roubada, a presença de Deus havia sido tirada do meio do povo e o seu marido havia sido morto na batalha, ela gera dor, e essa dor gera contração tão forte, mas a ama, aleluia, as servas, as parteiras estavam do lado dela para dizer: não temas, oh aleluia. Qual foi a palavra, pastor? Repete, porque eu quero receber isso para o meu coração. Quando ela estava sentindo dor, no momento da aflição, no momento da adversidade, sabe qual foi a palavra que ela recebeu? Não temas, oh aleluia. Guarde isso aqui. Não é pelo fato de eu não estar sentindo a sua dor que não pode me impedir de liberar uma palavra. Não é pelo fato de eu não estar sentindo a mesma dor que você está sentindo que eu estou impedindo de dizer para você: não temas. Como boca de Deus, como profeta de Deus, eu vim aqui para liberar uma palavra para o teu coração. Não importa o tempo da adversidade, não importa o tamanho da dor que você está sentindo, como boca de Deus, como profeta de Deus, eu estou aqui para dizer para você: não temas, oh aleluia. Não temas, oh aleluia. Não importa o tamanho da sua dor, eu não sei qual a intensidade da sua dor, mas eu quero ser instrumento de Deus, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida, para dizer para você: não temas. Eu sei que a dor está sendo forte, eu sei que as notícias não foram tão boas, mas a palavra de Deus para a sua vida é: não temas, não temas. O Senhor, Ele é contigo, querido. Receba isso para o teu coração. A Bíblia diz que ela vai receber esta palavra: não temas. E no ato que ela está sentindo a dor, percebe que ela menos percebe, quando ela menos percebeu, quando ela menos se deu conta, aquilo que estava dentro dela nasce. E isso é interessante a gente analisar, porque tem coisas que já estão dentro de nós, oh aleluia. Tem coisas que já foram gerados dentro de nós, aleluia. Tem coisas em que Deus já liberou dentro de nós, só que a intensidade da dor é tão grande que não está me permitindo de enxergar aquilo que já foi gerado dentro de mim, oh aleluia. Percebe, querido, que a mulher de Finéias, no ato da sua dor, no ápice da sua dor, ela está sentindo contrações fortes, a criança está nascendo, só que a dor é tão intensa que ela não consegue enxergar que aquilo que estava dentro dela já nasceu, aleluia. E eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Pare um pouco, não perca essa sensibilidade, porque existem coisas dentro de você que já nasceram, só que a dor que você está sentindo é tão intensa que você perdeu a sensibilidade
sensibilidade para entender que já está dentro de você e que já está nascendo. Aleluia. Oh, querido, eu quero te convidar nessa hora. Não perca a sensibilidade. Está doendo. Eu sei que a pressão está grande. Eu sei que as notícias não foram tão boas, mas não perca a sensibilidade, porque existem coisas que você está pedindo, mas já está dentro de você, já foi gerado dentro de você. Ei, querido, bota para fora. Ei, querido, já nasceu, está dentro de você, bota para fora. Deus é na sua vida, querido. Tem uma história que eu gosto de contar. Esse livro conta de homens que foram para a batalha. O nome do livro diz Os Heróis que Voltaram da Guerra. Esse livro conta a história de homens que foram para a batalha, homens que foram para a guerra, soldados que passaram tanto tempo, anos, 3, 5 anos, envolvidos dentro de batalha, envolvidos dentro da guerra, que a história conta no livro que eles não tinham tempo para comer, eles não tinham tempo para se alimentar, eles não tinham tempo para tomar banho. E muitos deles ficavam 20 dias, 30 dias, 45, até mesmo 60, sem tomar um banho sequer. E aí conta a história que quando eles já estavam na batalha, eles iam percebendo que alguns soldados iam morrendo, muitos homens iam morrendo. E eles então começavam a perguntar e a se questionar por que eles estavam morrendo, se ao menos eles não tinham nem tomado um tiro, uma bala, nada havia acontecido de estranho. Mas aí eles foram perceber que pelo fato deles usarem as botas, deles não tomarem banho, entrarem em terreno encharcado, chuva, molhado, sol, tudo aquilo ali causava feridas nos seus pés. Essas feridas não eram cuidadas e elas se transformavam em bichos. Os bichos aos poucos iam comendo eles por dentro, e quando eles iam perceber, eles morriam no campo de batalha. Pastor, qual é a moral da história? A moral da história é que às vezes nós estamos tão envolvidos no problema que às vezes a gente não consegue tirar os nossos olhos e olhar outras coisas. E a gente, sem perceber, esse problema está matando a gente aos poucos e nós não estamos vendo. O que Deus está dizendo para mim e para você é: tire um pouco o foco desse problema, tire um pouco o foco dessa dor, tira um pouco o foco do tamanho dessa adversidade. Por quê? Porque o que eu tenho preparado para você é tamanho, é grande. O que eu tenho preparado para você é de excelência. A dor não vai impedir de você gerar aquilo que você precisa gerar. Não perca a sensibilidade de Deus para esses dias. Tem coisas que já está dentro de você, mas a dor está sendo tão grande que está te impedindo de você perceber que já está sendo gerado. E Deus está dizendo: você vai gerar em meio à dor. Aleluia! Você vai gerar em meio à dor. Tem alguém que pega essa palavra aí para o teu coração, em nome de Jesus? A Bíblia diz que o menino vai nascer, e quando o menino nasce, percebe que vão perguntar para ela. Só que no ato que o menino nasce, a Bíblia diz que ela não vai valorizar esse nascimento, porque ela está presa às notícias que ela recebeu. Ela recebeu notícias ruins, ela recebeu notícias que abalou a sua estrutura. A mulher de Finés recebeu notícia que seu marido morreu, seu sogro morreu, a arca foi roubada, a presença foi tirada do meio do povo. Tudo isso abafou a fé, abalou a estrutura dela, que quando o menino nasce, percebe que ela não consegue pegar o menino no colo e ter prazer, porque as notícias ruins foram tão grandes que abafou a esperança daquilo que estava nascendo. Oh, aleluia, Jesus! O Senhor está nos ensinando aqui: pare de dar crédito para a dor, aproveite o momento da alegria, aproveite o momento da esperança, aproveite o momento que eu tenho colocado sobre você. Talvez você veio de um tempo de
tantas notícias ruins, talvez você veio de um tempo de tantas notícias adversas, mas entenda uma coisa: quando o menino nascer, esqueça os momentos de adversidade e aproveite esse momento que o menino está nascendo. Esse momento é único, esse momento é especial. Então, quer um recado de Deus para a sua vida? Quando tiver de chorar, chore mesmo. Quando quiser ficar triste, fique mesmo. Mas quando a alegria chegar, se alegre, faça festa, mas não deixe a tristeza roubar o tempo de alegria na sua vida. Ei, querida, o menino está nascendo, e não é por causa das notícias ruins que você recebeu que vai atrapalhar esse momento. Esse momento é momento de celebração, esse momento é momento de alegria, esse momento é momento de você louvar ao nome do Senhor. Então aproveite o momento que o menino nasceu e celebre a Ele em nome de Jesus. Oh, aleluia. Calá de calabarácia. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, querido. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Oh, aleluia. Deixa essa presença invadir a sua casa. Deixa essa presença invadir a sua vida. Deixa a presença de Deus invadir o teu ambiente. Porque no ambiente de dor Ele vai trazer alegria. No ambiente de aflição Ele vai trazer paz. Receba isso para o teu coração, em nome de Jesus. Receba isso para a tua alma, em nome de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que ela vai pegar a parteira, vai pegar o menino e vai colocar nos braços da mãe. E vai fazer uma seguinte pergunta: qual vai ser o nome do menino? E ela vai exclamar dizendo: o nome do menino será Icabô, porque foi-se embora a glória de Deus. Quando nós vamos estudar acerca da etimologia, é uma matéria acadêmica da teologia, a etimologia ela vai falar acerca do significado dos nomes. Todo nome, ele era carregado de uma história, de um contexto. Por quê? Ninguém dava-se um nome simplesmente pelo fato de dar. Todas as vezes que um nome era dito, que o nome era colocado em alguém, a finalidade do nome era marcar o nome a um fato. Quando você vai ver Abrão para Abraão, pai de multidões, você vai ver Saulo, né? E aí você vai ver Moisés tirado das águas, Saulo, depois Paulo, né? E aí a gente vai ver que todo nome ele é carregado de um significado. Nós vamos perceber isso ao longo da Bíblia Sagrada. Só que entenda uma coisa: o que essa mãe não entendia é que Icabô não é um nome. Icabô é um acontecimento. Icabô não é simplesmente um nome. Icabô é um acontecimento. E a gente precisa tomar cuidado para não dar nomes a acontecimentos. Por quê? Porque às vezes eles vão ficar marcados durante toda a vida. Então eu não posso olhar para Icabô como simplesmente um acontecimento. Eu preciso olhar para Icabô como uma criança. Oh, aleluia. Porque o tempo vai passar e ninguém vai querer ficar olhando para aquela criança e dizer: quando ele chegou a glória de Deus foi arrancada, quando ele chegou a presença de Deus foi tirada do meio do povo. Não, não. A gente precisa entender que Icabô é uma criança. E como criança, Icabô vai ter sentimentos. Como criança, Icabô vai ter emoções. Então cuidado para você dar nome a momentos da sua vida, porque esses momentos talvez eles vão ficar marcados. Mas não coloque nome em pessoas simplesmente pelo fato do acontecimento, porque talvez até aconteceu verdadeiramente, mas o que você precisa entender é que não é acontecimento que a gente está tratando. Nós estamos tratando de pessoas, e pessoas têm sentimentos,
E é isso que a gente precisa entender. Vamos perguntar para ela qual é o nome do menino e acabou, porque foi-se embora a glória de Deus. Entenda uma coisa, talvez hoje ela gerou filhos e no ato da geração, no ato de gerar, ela sentiu muita dor. As notícias foram muito fortes, mas ela não pode canalizar tudo isso que está à sua volta em alguém. Porque entenda uma coisa, momentos são passageiros, mas o menino viverá. Oh, aleluia! Não pegue um momento e coloque ele simplesmente dentro de uma história, porque talvez você pode fazer com que um momento atrapalhe toda uma história. Quem é aquele? Aquele foi quando ele nasceu, a glória de Deus foi tirada. Não. Você não será reconhecido por um momento. Eu profetizo sobre a sua vida que você será reconhecido por uma história. Talvez o momento não foi bom. Talvez o momento foi onde a presença de Deus foi embora. A arca foi tirada do meio do povo. Finéias morreu, o sogro morreu. Mas não traga esse momento para toda a história da sua vida. Por quê? Porque momentos são passageiros, mas a vida ainda precisa de uma história. Então eu quero dizer esta palavra para o teu coração: a tua vida não se resume a momento, porque o momento talvez não pode ser bom, o momento talvez não pode ser favorável, mas a palavra de Deus para a sua vida é: tem uma história para ser escrita. Tem uma história para ser escrita. Ei, querido, receba essa palavra para o teu coração. Receba essa palavra para a tua alma. Em nome de Jesus. Aleluia.